Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando sobre Provérbios 23, que diz para comprarmos a verdade e não a vendemos. Quando nós pagamos por alguma coisa, nós conhecemos efetivamente o seu valor e não iremos querer perder aquela coisa. Quando os primeiros missionários protestantes chegaram ao Brasil, a sua principal atividade era de colportor, que era um nome dado àqueles que saíam vendendo livros. No caso, eles saíam distribuindo Bíblias, Novos Testamentos e Evangelhos e outras porções das Escrituras. A palavra colportor vem do francês e significa aquele que transporta no pescoço, isto é, em uma bolsa a tiracolo. A princípio, a palavra era usada para qualquer vendedor ambulante que fosse de porta em porta oferecer seus produtos, mas o termo acabou identificando mais os distribuidores de literatura religiosa. Assim, os missionários que vinham ao Brasil eram também colportores ou distribuidores de Bíblias. A Bíblia ainda não era impressa no Brasil, o que só aconteceria durante a Segunda Guerra Mundial e ainda por cima com papel de cigarro emprestado de uma indústria do tabaco, porque por causa da guerra, o papel fino não era encontrado com facilidade aqui no Brasil. Então a Sociedade Bíblica Britânica precisou emprestar uma carga de papel de cigarro para imprimir a primeira Bíblia que foi impressa no Brasil. É preciso lembrar também que a impressão de textos, livros, jornais e revistas era proibida no Brasil até 1808, quando aconteceu a chegada da família real aqui na nossa terra. A proibição da imprensa no Brasil era por pressão da Igreja Católica, que tentava impedir que os habitantes das colônias portuguesas, tivessem acesso a informações e ideias protestantes que pudessem colocar em risco o seu domínio sobre o povo, o domínio da Igreja de Roma sobre o povo. Por isso, livros e jornais precisavam ser impressos em outros países e contrabandeados para o Brasil, correndo o risco, então, de serem confiscados e os seus distribuidores presos. Para suprir a falta de Bíblias, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, fundada em 1804, e também a Sociedade Bíblica Americana, fundada em 1816, passaram a enviar os seus colportores. A sociedade inglesa começou a enviar Bíblias para o Brasil de modo regular poucos anos antes da independência do país. Essas Bíblias impressas na Inglaterra geralmente eram na versão do padre Antônio Vieira de Figueiredo, porque isso facilitava a aceitação da Bíblia no ambiente católico. Inicialmente foram trazidas por capitães de navios, comerciantes, diplomatas, e mais tarde as sociedades bíblicas passaram a ter os seus próprios agentes no Brasil. Porém, havia um problema em distribuir gratuitamente Bíblias no Brasil. Naquela época, o catolicismo proibia a leitura da Bíblia pelos leigos. Por isso, quando o padre sabia que alguém tinha ganhado uma Bíblia, ia lá pedir para a pessoa aquela Bíblia, a fim de queimá-la. E a pessoa, com medo do padre ou do pároco, entregava a Bíblia para ser destruída. Isso quando o colportor não era preso, espancado pelos fanáticos a mando do pároco ou até mesmo morto. Sim, existiu esse tipo de perseguição no Brasil no começo da evangelização da parte de cristãos que não eram católicos. Então os missionários descobriram que se a Bíblia tivesse um preço qualquer que fosse, porque a princípio eles distribuíam de graça, mas quando eles descobriram que se a pessoa tivesse que pagar, ela não entregaria, a pessoa que recebeu a Bíblia não entregaria isso tão facilmente para os padres. Essa pessoa iria esconder essa Bíblia em casa e passaria a ler as Escrituras escondido do pároco da cidade, porque ela entenderia que era algo que tinha valor, que tinha custado algo para poder ter acesso a ela. O problema é que a maioria das pessoas que recebiam essas Bíblias eram pessoas pobres e viviam na base do escambo, ou seja, fazendo trocas para obter os gêneros de primeira necessidade. Então, os colportores eram instruídos, até pelas sociedades bíblicas estrangeiras, a oferecerem a Bíblia pedindo algo em troca. Geralmente coisas que custavam bem menos que a Bíblia, mas que assim mesmo mostravam ao leitor que ele precisou pagar alguma coisa pelo livro. E aí
ele ia pensar duas vezes antes de entregar para o padre para ser queimada. Geralmente eles pegavam em troca um pedaço de rapadura, algumas bananas, laranjas, verdura e coisas do tipo. Então a nossa passagem de Provérbios 23, que diz: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria e a instrução e o entendimento, mostra que existem coisas que são valiosas. É claro que dinheiro algum pode pagar pela verdade, porque o valor dela é infinito e ela só pode nos ser dada gratuitamente e graciosamente por Deus. Mas nós devemos ter esse sentimento de que o seu preço é alto e nós não desejaremos então abrir mão dela por nada desse mundo. Vender a verdade significa desprezá-la e passar a achar que outras coisas desta vida têm mais valor que a verdade. Não é só a verdade que nós devemos comprar aqui, mas também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Esse é o versículo completo. Portanto, se você quiser viver segundo a verdade, com sabedoria, ser instruído por Deus e entender quando Deus fala a você por meio da sua palavra, acate esta exortação, receba isso e guarde no seu coração. Compra a verdade e não a vendas.